amados, graça e paz, amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma ministração. Deus falou muito ao meu coração nessa passagem e eu tenho certeza que Deus quer falar com você também. Eu vou dar uma pausa a respeito de identidade e de propósito, porque o Espírito Santo me incomodou a compartilhar essa mensagem. E eu tenho certeza que da mesma maneira que me impactou, vai impactar a sua vida. Amém? Convido você a fechar os seus olhos e a orarmos para que seja o Senhor falando, para que Ele fale conosco e para que Ele me use como instrumento nas mãos dEle. Amém? Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Sua misericórdia que se renova todos os dias, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelas palavras de correção, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Pai, nós nos entregamos nesse momento em Tuas mãos, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. Que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo falando. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar hoje sobre uma passagem que falou muito ao meu coração e que, assim, diante daquela situação, assim, eu vi e falei, meu Deus, como o Senhor é poderoso, como o Senhor, como nós precisamos fazer e agir e tomar a mesma posição que Josafá tomou. E como isso traz, essa história traz para os nossos dias de hoje. E, amados, para compreendermos antes, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 20. E deixe aberta a sua Bíblia neste momento. Antes de lermos o texto, eu quero que você entenda o que estava acontecendo naquela situação, o contexto da história. Josafá estava chegando ao final do reinado dele e então os amonitas e os moabitas, eles se uniram para tentar destruir Judá. E Josafá ainda não estava preparado, sabe? Josafá ainda estava vivendo a vida dele lá. E veio um homem anunciar para ele que estava vindo uma grande multidão. E essa multidão estava vindo para destruir Judá. Então Josafá ele foi pego meio que de surpresa na situação. Sabe? E ele não tinha homens preparados para batalhar, não tinha como ele unir um exército para lutar. E a primeira coisa que ele fez foi temer, sabe? A primeira posição que ele teve foi de ter medo. E olhando para nós, trazendo para o nosso contexto, exatamente assim. Às vezes nós somos pegos de surpresa. E a situação que nos pegou de surpresa foi o coronavírus. Ninguém estava preparado para viver essa crise. Ninguém estava preparado para viver essa situação em que nós estamos vivendo, em que nós temos que ficar trancados em nossas casas, temos que ficar apenas, digamos assim, meio que parados, né? De não podermos sair de nossas casas, de não podermos estar na igreja, de não podermos fazer as coisas que nós fazíamos, né? Antes dessa situação acontecer. E Josafá, nessa passagem, existem algumas lições que me fizeram refletir e que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro sentimento que Josafá teve foi de medo, sabe? Ele teve medo diante dessa situação. E hoje a gente também, sabe? Nós às vezes sentimos medo, ainda mais quando nós não sabemos o que está por vir, ainda mais quando nós não sabemos o que pode acontecer. Mas, diante de todo o medo, diante de todas as incertezas que estava por vir, Josafá, ele tomou algumas atitudes para que pudesse vencer a batalha. E a primeira delas é que ele apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, a primeira lição aqui
que eu aprendi é que mesmo com medo, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das incertezas, nós temos que nos unir, nós temos que clamar ao Senhor e lutar com as armas espirituais, porque as armas espirituais são muito mais poderosas do que simplesmente as armas humanas, sabe? E neste momento em que vivemos, nós precisamos começar a compreender isso, sabe? A lutar com as armas espirituais, a nos voltarmos e nos unirmos, clamando ao Senhor, jejuando ao Senhor, porque o jejum ele tem efeito, a oração tem efeito, sabe? E durante um tempo nós nos esquecemos de fazer isso, nós nos esquecemos de clamar pela nação, nós esquecemos de clamar por essas situações. Mas nós precisamos voltar a clamar, voltar a pedir ao Senhor para que Ele tenha misericórdia, para que nós venhamos nos preparar para a vinda do Senhor. Em Efésios 6, versículo 10, vamos ler. Abre sua Bíblia em Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: Quanto aos mais sejais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, tenebrosos, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois terdes vencido tudo, permaneces inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, sabe, eu creio que Deus está nos dando uma nova oportunidade. Uma oportunidade de nós nos prepararmos. Porque diante do que vai estar por vir, sabe, nós temos medo sim, mas nós temos um Deus que é maior que todas as coisas. Um Deus que pode lutar e vencer por nós. Mas para isso temos que nos preparar, temos que jejuar, temos que orar, clamar ao Senhor, porque Ele está vindo, Ele está voltando, e nós não sabemos o que está por vir, mas diante de todas as circunstâncias, se nós voltarmos, se nós fazermos isso, se nós nos revestirmos das armaduras de Deus, se nós nos revestirmos das armaduras do Espírito Santo, nenhum mal irá nos atingir. Nenhum mal irá vir sobre nós, virá sobre as nossas casas. Você crê nisso? Você crê no que Deus pode fazer? Se você fazer isso, se você tomar posição. Amém? E Josafá, e junto àquele povo, eles edificaram um santuário no nome, dizendo que se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Sabe, queridos, Deus pode nos livrar. Deus pode, mas nós devemos clamar até que Ele venha, clamar sem cessar, porque o Espírito Santo de Deus tem nos dado essa oportunidade de nós nos arrependermos, de nós nos inclinarmos diante dEle, de nós buscarmos a Ele novamente, de nós nos voltarmos para Ele, sabe?
A palavra de Deus diz assim em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu vos ouvirei do céu, perdoarei os meus pecados e sararei a terra. Deus está nos chamando a buscar. Deus está nos chamando a nos arrependermos, a voltarmos para o secreto, a voltarmos a buscar a Ele, a direção das nossas vidas, a direção pelas nações, a direção pelo Brasil, porque Ele vai pelejar por nós. Mas enquanto isso, nós precisamos nos inclinar os nossos olhos para Ele. Sabe, queridos, a nossa força não vem de nós. Nós não vencemos nenhuma batalha, nós não vencemos nada se nós não colocarmos Deus na situação. E Josafá e aquele povo entendeu isso, e eles disseram assim, no versículo 12 diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que vemos aqui, queridos, é que muitas das vezes nós também nos perguntamos: Deus, por que o Senhor não está fazendo isso? Deus, por que essa situação está acontecendo? Mas nós precisamos parar de perguntar isso e nos inclinarmos os nossos olhos para Ele. Porque mesmo que quando nós não sabemos o que fazer, mesmo quando nós não temos um direcionamento, não sabemos o que fazer diante das situações, mas se nós nos inclinarmos, se nós colocarmos os nossos olhos e abrirmos as nossas bocas e dizermos a Ele, Ele irá nos dizer o que fazer, Ele irá nos dizer o que podemos fazer. E Ele fez da mesma maneira que Ele fez com Josafá, com Judá e com Jerusalém naquele tempo. Ele pode fazer com nós que estamos aqui agora, em 2020, diante dessa situação que o país, o Brasil está vivendo, em que não apenas uma crise na saúde, mas também uma crise política ao mesmo tempo, não apenas isso, as nações também que estão sofrendo, pessoas chorando, pessoas passando fome, pessoas vivendo situações em que não sabem mais o que fazer. Deus pode te dizer o que fazer, Deus pode nos dizer o que fazer diante dessa situação. E Ele fez isso em Judá. O versículo 13, o versículo 14 e o versículo 15 diz assim: Toda Judá está em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asafé, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Queridos, o que precisamos fazer é nos colocarmos de pé, é nos posicionarmos no local que Deus quer que nós venhamos nos posicionar, no local. E hoje nós precisamos nos unir, juntamente crianças, mulheres, qualquer pessoas, precisamos nos unir e nos posicionar no local de dependência, de confiança em Deus, sabe? E essa luta que nós estamos passando, esse momento em que, diante de tantas incertezas, de tantas crises, o Senhor está dizendo para você nesse momento: não tema, não se assuste, porque essa luta, essa situação não será nós que iremos pelejar, mas será o nosso Deus. Você crê nisso? Você crê que Deus irá lutar por nós? Você crê nisso? Então posicione-se. Posicione-se. Eu tenho que me posicionar. Você tem que se posicionar.
No versículo 17 diz assim: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha que lindo isso. Olha como Deus é um Deus poderoso, mas para que Ele haja, nós precisamos nos posicionar. E talvez você está achando, mas eu tenho que ficar aqui na minha casa. Querido, o ficar na nossa casa, esse período em que nós estamos de quarentena, devemos aproveitar para nos aproximarmos de Deus. Devemos nos aproveitar para buscarmos, para nos reconciliarmos com Ele, para nos arrepender dos nossos pecados, para mudar situações que precisam ser mudadas dentro das nossas casas, para que Ele possa trazer o salvamento sobre o Brasil, sobre a nação, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Amém? E nós não precisamos nos assustar. Quero dizer para você, não se assuste. Não se assuste. Porque todo esse momento, todo esse período que nós estamos vivendo, o Senhor vai agir. E o Senhor já tem agido. Muitas pessoas têm aceitado Jesus. Muitas pessoas têm se encontrado com Jesus. Muitas pessoas têm voltado à casa do Pai. Quantas famílias estão sendo restauradas. Quantos casamentos têm sido restaurados. Quantas coisas têm acontecido, sabe? E Deus vai fazer muito mais. Mas nós não precisamos tomar posição diante dessa situação. E outra coisa, além de tudo isso, uma coisa Josafá fez, que fez toda a diferença naquela crise que nós precisamos fazer, é que eles prostraram-se perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se, os levitas se levantaram e eles louvaram ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Nós precisamos adorar ao Senhor, precisamos clamar ao Senhor, precisamos nos levantar como adoradores do Senhor. Porque assim, e versículo 18 diz isso: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoia. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperarei. Nós temos que crer em Deus. Crer naquele Deus que nós tanto falamos, e nós precisamos agora crer ainda mais diante dessa situação. Crer naqueles que têm se levantado como profetas do Senhor. Crer, porque quando nós cremos no Senhor, nós estamos seguros. Quando nós cremos no Senhor, amém? E nós rendemos graça ao Senhor. Rendemos graças, cremos no Senhor. Porque os filhos, no versículo 23, diz assim: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer, amém? Nós iremos viver um tempo novo, um tempo de avivamento, um tempo em que a nação do Brasil irá ser transformada, um tempo em que as nossas casas serão transformadas, um tempo em que as nossas vidas serão transformadas, mas nós temos que nos posicionar. E eu deixo essa mensagem para vocês e eu peço que Deus possa falar com você. Foi bem rapidinho mesmo, mas foi algo que eu precisava compartilhar, foi algo que queimou comigo durante essa semana toda. E eu tenho certeza que Deus vai fazer, amém?